Ontem foi um dia mundial do AVC, o acidente vascular cerebral. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, 15 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem um AVC. Desse total, cerca de 5 milhões morrem por conta da doença. Vou conversar mais sobre esse assunto agora, ao vivo, com o neurologista Alberto Las Casas Júnior. Está aqui junto com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Muito prazer estar aqui no Santo Café. Só uma pequena correção, sou cardiologista, mas trabalho no Instituto de Neurologia de Goiás. Então, nos últimos 15 anos, tenho visto muitos pacientes com AVC. Tá certo, doutor. Desculpa pelo engano aí, mas vamos começar aqui a nossa entrevista. Queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o AVC. O AVC, ele é uma... Nós temos dois tipos de AVC, as pessoas confundem muito. O AVC isquêmico é quando entope a artéria que leva o sangue para o cérebro e a região depois do entupimento deixa de receber oxigênio e morre. E nós temos o derrame hemorrágico. O AVC hemorrágico é quando rompe uma artéria. E aí há um sangramento dentro do cérebro. E aí é uma outra catástrofe também. De uma forma geral, 90% dos AVCs são de causa isquêmica e apenas 10% os hemorrágicos. E todos os dois são muito graves, dependendo principalmente da extensão e da localização. Certo. E esses dois tipos de AVC que o senhor está falando aí, eles têm diferenças nos sintomas, por exemplo? Não. A sintomatologia é bem semelhante em ambos, né? Algumas pacientes com AVC hemorrágico podem ter dor de cabeça, uma cefaleia mais intensa, o que não está presente habitualmente no AVC isquêmico. Mas fora a dor de cabeça não tem muita diferença. O que faz a diferença, que a gente faz o diagnóstico diferencial é na tomografia, ou no exame de imagem, seja ressonância. A tomografia ela é mais rápida, então no AVC é uma urgência. Então nós temos 3 a 5 horas para resolver o quadro do paciente com melhores resultados finais. Então, a gente acaba utilizando a tomografia, que é um exame mais rápido, e diferencia se tem sangue ou se não tem sangue. O senhor já disse que um é mais comum que o outro, mas um é mais grave que o outro ou não? Não. Ambos são muito graves e depende principalmente da área do cérebro acometida. Então, nós temos o cérebro nosso, é o nosso HD, nosso computador, né? E cada área do cérebro é responsável por uma função diferente no organismo. Então, de acordo com a localização afetada, nós teremos a manifestação, vai ser aquela área deixar de funcionar. Certo. Há fatores de risco que são inevitáveis, né, doutor? Como o envelhecimento, características genéticas também, mas tem fatores de risco que podem ser evitados, né? Podem e devem ser evitados. Muito bem, Will, que isso aí realmente é muito importante. O controle adequado da pressão arterial, controle adequado do diabetes e do colesterol alto. Esses 3 fatores são fatores de risco que se somam, aumentam o risco da pessoa ter um problema. E essas 3 doenças, de uma forma geral, são assintomáticas. Então, a pessoa usar ou não usar a medicação não sente nada. Muitas vezes a pessoa não faz um tratamento adequado pela falta de sintomas. E, além disso, atividade física rotineira, principalmente atividade física aeróbica, e a alimentação saudável são a base do controle adequado dos fatores de risco. E não fumar e não beber, que são vícios, né? Então, a bebida em excesso e o cigarro em qualquer quantidade, principalmente hoje em dia está na moda esses vapes, esses cigarros eletrônicos, todos causam problemas de saúde da mesma forma. Existe uma crença, né? Algumas pessoas têm a certeza de que esses cigarros aí, eles não são nocivos à saúde, mas é importante frisar que eles podem ser tão prejudiciais quanto os outros. São nocivos, sim. Então devemos evitar todo tipo de cigarro, seja eletrônico, seja de palha, seja toda a fumaça que a gente ingere. A própria poluição do ar é um fator de risco também. Nós temos dados que mostram que cidades mais poluídas, o risco de AVC e de infarto é maior do que em cidades com menos poluição. Olha só, agora, o AVC é uma doença silenciosa, né? Ela não vai dando, muitas vezes ela não dá sintomas de que vai aparecer, e ela aparece de uma hora para outra. Então a pessoa, de repente, deixa de mexer a mão, deixa de mexer uma perna, às vezes desvia a boca. Muitas vezes a gente pede para a pessoa dar um sorriso, porque se ela tiver um AVC, ela não vai conseguir mexer um lado do rosto. Dificuldade de falar. Às vezes, quando acomete a região da interpretação da visão, a pessoa deixa de enxergar. Quer dizer, o olho enxerga, mas o cérebro não reconhece a imagem. Então, isso também pode ser uma manifestação de AVC. Certo, vamos falar um pouco mais sobre esses sintomas. Como que eu identifico que alguém perto de mim pode estar sofrendo um AVC? Como que eu posso, de primeira ali, porque eu imagino que o socorro deve ser feito o quanto antes, né?
Como que eu posso identificar rapidamente para já levar essa pessoa para o hospital o quanto antes? Principalmente a perda da força motora de um lado do corpo. Ou seja, um braço não movimenta, uma perna não movimenta, ou o braço e a perna do mesmo lado não movimentam. Isso é um sinal de um AVC extenso, que está pegando a área da motora, tanto do braço como da perna, uma área extensa do cérebro. Dificuldade de fala. Então, às vezes, a pessoa não consegue falar as palavras, não consegue terminar uma frase. Então, ela vinha conversando bem e, de repente, para de falar. Começa a falar enrolado? Ou fala enrolado. Uhum. E o outro, o desvio da rima, o desvio do lábio. Ele desvia a boca para um lado, porque aquela região não está sendo, consegue manter o tônus da musculatura. E esses são as principais formas, mas às vezes tontura, desequilíbrio, vômitos também podem ser manifestação de derrame. Então é melhor ter excesso de cuidado e já procurar ajuda, né? Se a pessoa tem alguma dessas alterações, é importante não perder tempo. Exatamente. Quando a pessoa chega num centro habilitado de AVC, em menos de 3 a 5 horas, nós temos hoje, a medicina tem instrumentos para desentupir a artéria. Quando é por oclusão por isquêmico, a gente consegue tirar o coágulo e fazer o sangue voltar a passar por ali, e isso melhora em muito o prognóstico do paciente a longo prazo. Certo. O senhor falou sobre essas alterações. A pessoa ela pode ter esse prejuízo ao longo do tempo? Por exemplo, demorar um dia inteiro e isso ir piorando, ou geralmente é agudo? Na maioria das vezes é agudo. De uma hora para outra se instala de forma imediata. Algumas pessoas vão tendo um aumento progressivo, que às vezes o coágulo ele se forma e o próprio organismo dissolve o coágulo, ele se forma novamente. Então há uma briga. O sistema de coagulação do nosso organismo, ele está o tempo todo formando coágulos e dissolvendo coágulos. Então, quando nós temos o predomínio de uma das forças, nós podemos ter a formação do coágulo. Tá, e existem níveis de AVC? Tem um que é mais grave do que o outro? A pessoa ela pode ter um AVC mais leve, por exemplo? Sim, isso depende da extensão do cérebro acometido. Uhum. Então, depende da artéria acometida, né? Quando é uma artéria pequenininha, mais no final, a área em risco é muito menor. Então, a sequela acaba sendo menor. Porém, se você pega artérias maiores, como a cerebral média, a carótida, você pode ter um AVC que pega um lado inteiro do cérebro. A metade do cérebro pode ser comprometida. Aí, isso é, muitas vezes, catastrófico. Certo. E a pessoa, ela pode ter mais de um AVC e ela pode ter um AVC e não ter nenhum tipo de sequela? Pode acontecer de não ficar sequelas. Isso é mais comum quando o tratamento é feito de imediato. E a recuperação após o AVC, ela se inicia nas primeiras 24, 48 horas, mas muitas vezes se mantém por 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, a recuperação ela é lenta, progressiva, depende muito de fisioterapia, força de vontade e apoio familiar também. Por isso que o mais importante é a gente prevenir, evitar de ter o problema, os resultados são muito melhores. Quais são os principais desafios encontrados na hora de tratar um paciente que sofreu um AVC? O principal é o reconhecimento. Às vezes o paciente, principalmente o paciente idoso, às vezes mora sozinho, ou às vezes está sozinho por um momento, tem um AVC, o socorro demora a chegar, eles não conseguem, por exemplo, usar o telefone, não conseguem chamar alguém, então às vezes fica 3, 4 horas para alguém chegar na casa dele. Então, a maior preocupação nossa é diminuir o tempo entre o início do AVC e a chegada ao hospital gabaritado para fazer o melhor tratamento. Certo. E o AVC atinge predominantemente pessoas em alguma faixa etária, doutor? Existe uma tendência, com o passar dos anos, os riscos vão aumentando. A gente vai tendo, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol, são doenças que muitas vezes vão progredindo com o passar dos anos. Então, aos 30 anos de idade, tem menos risco. Aos 40 vai ter um pouco mais, aos 50 tem mais. Com o passar dos anos, os riscos vão aumentando. E dependendo da faixa etária, nós temos causas específicas maiores de AVC. Por exemplo, após os 60 anos de idade, nós temos mais arritmias, uma fibrilação atrial que predispõe a formação de coágulo no coração, que pode migrar. Com menos idade, 20, 30 anos, nós temos muito uso de drogas, anabolizantes, drogas ilícitas. São algumas situações que podem levar ao AVC também. Certo. E é verdade que o estresse pode estar relacionado ao AVC ou não? Com certeza, o estresse ele pode estar relacionado ao AVC. Na grande maioria das vezes, ele acaba sendo o gatilho, ele desencadeia o problema. Mas é necessário que você tenha todos os outros fatores
associados para que o gatilho realmente traga o prejuízo que a gente não quer que aconteça nessa fase. E tem alguém que precisa tomar mais cuidado, além da pessoa já que tem essas doenças que o senhor mencionou? Eu digo isso porque os fatores genéticos também influenciam, né? Até que ponto isso é importante e a pessoa deve se atentar? Quando a pessoa tem um histórico familiar de AVC ou de infarto na família, principalmente parentes de primeiro grau, que são pai, mãe, irmãos, filhos, o risco dessa pessoa ter um problema também é maior. Não necessariamente ela tenha que ter, mas o risco é maior do que quem tem uma família que não tem ninguém que tenha problema nesse sentido. Então, o fato genético e hereditário é muito importante também. Certo, é importante ficar atento e é importante essas pessoas terem ainda mais cuidado para evitar o cigarro, evitar também o álcool. Acho que essa regra vale para todo mundo, mas principalmente para essas pessoas, né, doutor? E de que forma a gente consegue ali ajudar, né, uma pessoa que convive com a gente, sofreu um AVC e está com sequela? Acho que isso acaba mudando a rotina de vida da família toda, né? O tratamento é longo. Como que tem sido também o avanço da medicina no tratamento dessas pessoas? Muitas vezes, sim, o tratamento é longo, a recuperação é longa, depende muito de fisioterapia, de terapia ocupacional, né? Então, são vários fatores que a gente vai influenciando na recuperação do paciente. Temos muitas clínicas boas, o CRER aqui em Goiânia é uma excelência quase nacional aí na recuperação de pacientes com AVC. Então, tudo isso é muito importante porque realmente, principalmente nos primeiros meses, é uma dificuldade maior, principalmente quando a extensão do AVC é muito grande. Tá certo, doutor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por fazer esse alerta para quem nos acompanha. Importantíssimo a gente saber identificar ali os primeiros sintomas para já levar ali o paciente, aquele familiar ou aquele amigo o quanto antes. Só um adendo de um outro fator de risco que eu acabei não comentando e às vezes a gente deixa passar despercebido, a obesidade, o excesso de peso. Então, às vezes a pessoa está com um índice de massa corporal acima de 30, 32 e a gente não, entre aspas, não valoriza tanto. É importantíssimo perder peso. E para isso, atividade física e alimentação. Atividade física, ela não é acumulativa. Não adianta você fazer hoje, você tem que fazer todos os dias. Da mesma forma que a gente não adianta comer muito hoje, a gente tem que comer todos os dias. Eu brinco com os pacientes que a gente não precisa fazer exercício todos os dias. A gente só precisa fazer exercício no dia que a gente come. Olha só. Quando não come, está liberado a atividade física. Está dado o recado. E quando a gente fala sobre atividade física, é importante deixar claro para quem acompanha a gente que a pessoa não precisa se tornar um atleta de alto rendimento, né, o doutor? A pessoa pode fazer aos pouquinhos ali todos os dias, que vai fazer grande diferença a longo prazo, né? O mais importante é começar devagar e ir aumentando gradativamente. Porque se a pessoa no primeiro dia quer fazer tudo, vai ficar uma semana com dor no corpo e não volta a fazer atividade física. Então é melhor começar devagar. E para a qualidade de vida, 40 a 50 minutos de atividade física aeróbica, 5 vezes por semana, são suficientes. Acho que a gente falta colocar como prioridade. Quando a gente coloca como prioridade, a gente já acha o tempo para fazer. Exatamente. A gente tem tempo para tudo que é prioritário na nossa vida, né, doutor? Isso. E atividade física faz bem para a mente, faz bem para o corpo. Isso já está bem claro e bem comprovado. Agora sim, obrigado, viu? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, prazer recebê-lo, doutor.